Hello guys, welcome to one more class, muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Aqui, Inglês na Prática, um oferecimento de Esculpindo Vidas. Lembrando que nós estaremos aqui todas as sextas-feiras, 7 horas da noite, ok? E 6 p.m., horário de USA, dos Estados Unidos, right? Guys, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre trânsito, né? Bom, nós falamos mais sobre a questão do carro e sobre as funções essenciais e também os ajustes que nós temos que fazer num carro antes de iniciarmos a dirigir, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre placas, ok? Vamos falar sobre placas e sinalizações, ok? Então, nós temos, como vocês podem ver aqui, e nem isso aqui nem são todas, mas inúmeras placas e regulamentações nos Estados Unidos, tá? É claro que algumas leis, algumas regulamentações são municipais, ou seja, da cidade, outras são estaduais, ou seja, só no estado, e algumas são válidas para o país todo, tá? E a maioria das placas, assim como no Brasil também, contém apenas símbolos, ok? Então, como esses símbolos, eles retratam, significam alguma coisa, nós não vamos tocar muito no assunto aqui nessa questão dos símbolos, de placas com símbolos, tá? Nós vamos usar mais placas com letras, porque significam alguma palavra, né? Ou placas escritas com comandos, né? Então, nós vamos trabalhar mais nisso por questão do significado que está escrito ali, tá bom? So let's start with the first one, a mais comum, né, que todo mundo já deve ter visto, essa daqui, é stop, ok? Coloquei a palavrinha aqui, ó, signs, que significa placas, ok? Ou sinais, no caso aqui, placas. E essa aqui nós temos stop, stop sign, seria a placa de pare. Então, quando você vê essa plaquinha aqui, você tem que parar o seu carro completamente, ok? E cuidado com essa questão dessa placa de parar, gente, principalmente nos Estados Unidos, que eu penso que eles são muito rigorosos com regulamentação e leis de trânsito, né? Se está escrito stop, você tem que parar o carro mesmo. Você não pode só diminuir a velocidade, não, tá? Dependendo do policial que te vir fazendo isso daqui, eles podem te dar uma multa porque você não parou, você só diminuiu a velocidade, por exemplo. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas não pararem e diminuir, né? Next we have speed limit. Então, speed limit significa limite de velocidade. Speed limit, ok? Aqui nós temos 45, que é 45, né? Lembrando que nos Estados Unidos nós usamos o sistema métrico completamente diferente do universal. Então, 45 miles per hour, aqui nós estamos falando de milhas por hora, tá? Se vocês quiserem saber como que faz a conversão de milhas para quilômetro, uma milha equivalente a 1,6 quilômetros, ok? Então, esse 45 aqui deve chegar próximo aí de 60 quilômetros por hora, tá bom? Por isso que quando vocês assistem os filmes, você vê que os carros marcam muito pouco, né? Marca só 120, 140, e você fala, ué, mas os carros aqui no Brasil marcam 180, 220, por que esses carros são tão lentos? Não, é que na verdade está marcando em milhas por hora. Esses carros conseguem claro, principalmente nos Estados Unidos, que os carros têm motores maiores, passar aí dos 220 km por hora. Next we have esse símbolo de P aqui, ó. Aqui nós temos o E, né, que é o de estacionamento proibido estacionar. Essa placa aqui, na verdade, significa proibido parar, né, no Brasil. Se tivesse o Ezinho aqui. Se tivesse os dois, o outro tracinho que seria o X, aí seria proibido parar e estacionar. No caso aqui, no parking seria o comando correto para essa placa aqui. No parking significa proibido estacionar, ok? Agora nós temos uma placa aqui que ela pode mudar, tá, gente? Vocês podem ver só o triângulo, por exemplo. É muito comum ver só o triângulo, tá? Mas a maioria das vezes está escrito yield, ok? O yield também é o mesmo comando que nós temos para o sinal amarelo no traffic light, que seria no semáforo, né? Que a luz amarela significa diminuir a velocidade ou frear, ok? Então, yield significa diminuir a velocidade, alright? Slow down. Então, toda vez que você vê essa placa aqui, significa que você tem que diminuir a velocidade, yield. E aqui, por exemplo, nós temos yield to, você tem que diminuir a velocidade para o pedestre. Ou seja, se tem um pedestre vindo, você sempre tem que andar devagar para olhar se não tem vindo. Se tiver pedestre, tem que dar sempre a preferência, né? Aqui nós temos, turning traffic must yield to pedestrians. Então, aqui
os carros que estiverem fazendo conversão, né, que estiverem virando, tem que diminuir a velocidade para os pedestres, então tem que parar se tiver pedestre, ok? Left turn, yield on green. Então, a left turn seria a curva à esquerda, para virar à esquerda, né? Diminua a velocidade no verde, ou seja, no verde você pode fazer a curva, mas tem que diminuir a velocidade, porque provavelmente você tem que ver se é a sua vez ou não, você tem que dar preferência para os outros carros, tá? Turning vehicle, mesma coisa que aqui, ó, só que aqui tem a imagem, né? O carro for virar, tem que diminuir a velocidade ou dar preferência para o pedestre, alright? Next, we have no turn on red. Uma regulamentação que é completamente diferente daqui do Brasil. É que quando você para no semáforo vermelho, a maioria dos casos nos Estados Unidos, você pode virar à direita, mesmo se o farol estiver vermelho, se o semáforo estiver vermelho. No Brasil, se estiver vermelho, você não pode passar. Passou, cruzou o farol vermelho, é uma multa gravíssima, né? 7 pontos na carta. Mas nos Estados Unidos, a maioria das vezes, que não tem, se não tiver uma placa dessa, você pode virar no semáforo vermelho à direita, tá? É claro que aqui você tem que olhar para o lado e ver se você consegue passar sem causar um acidente, né? Mas, se tiver essa placa aqui, ó, no turn on red, significa não pode entrar, não pode virar quando o semáforo estiver vermelho, quando estiver fechado, ok? Se não tiver essa placa, é permitido fazer a curva à direita caso o semáforo esteja fechado. Tá? Diferente do Brasil, essa lei é diferente aqui, tá? Então, por exemplo, se você estiver no semáforo nos Estados Unidos e não tiver essa placa, tiver vermelho e você estiver na faixa da direita e alguém atrás quiser virar à direita, vai ficar buzinando para você. E você vai falar, ué, por que o cara tá buzinando se tá vermelho, né? Porque se você tá na faixa da direita, você pode entrar à direita mesmo estando com o semáforo fechado. Só basta olhar, né, para ver se não tem carro vindo e não causar um acidente e você pode entrar, ok? Aqui nós temos o keep, que é mantenha-se, né? Keep left, mantenha-se à esquerda. Keep right, mantenha-se à direita, né? Então, está mandando você se manter a um lado, né, das faixas, ok? Keep right, se mantenha à direita. Keep left, se mantenha à esquerda. São duas placas diferentes, tá, gente? Coloquei as duas juntas aqui porque só inverte o lado. E left, esquerda, right, direita. E nós temos a palavra turn, que é vire, né? Então, turn right, vire à direita. Turn left, vire à esquerda. Então, olha isso daqui, ó, only. Only significa somente ou apenas. Nesse caso aqui é somente. Então, se você está nessa faixa, você só vai poder fazer o que está indicando essa seta aqui, ó. Se você está na faixa da direita, você só vai poder fazer uma conversão à direita. Você não pode seguir reto, por exemplo. Se você está na faixa do meio, você não pode nem virar à direita e nem à esquerda. Você tem que seguir reto. E se você está na faixa da esquerda, você só pode fazer a conversão à esquerda. Você não pode seguir reto, ok? Então, esse only indica que você somente pode seguir a indicação que você está nessa faixa, tá? Next, school zone. Isso aqui é muito comum vocês encontrarem, principalmente em zonas de escola, ou seja, áreas próximas à escola, tá? Então, school zone, normalmente você vai ter essas placas aqui que indicam que você tem que andar numa velocidade menor, mais baixa. E normalmente vai ter uma regulamentação, uma velocidade que você tem que seguir, tá? Então, tipo, máximo 20 milhas por hora, 30 milhas por hora, tá? Dependendo da região, se tiver muita criança atravessando, algumas escolas você não tem tanto criança andando, dependendo da região que a escola tá, porque fica muito remota, muito distante de casas, né? Mas se você tem uma escola que é num bairro residencial, aí é mais provável que você tenha muitas crianças atravessando as ruas e aí sim você tenha que tomar muito mais cuidado por essa questão, tá? Então, school zone seria área escolar, né? Para diminuir a velocidade. Reserved parking, isso aqui vocês vão ver mais, é claro, em estacionamentos, tá? Então, isso aqui eles chamam de handicapped parking spot. Significa que é para uma pessoa que tem alguma desabilidade, uma pessoa tem uma deficiência física, e aí essa vaga está reservada para eles. Tá? Isso aqui é um crime federal se você estacionar nessa vaga, então a multa acaba sendo um pouco mais severa. Tá? Então, bastante cuidado com essas plaquinhas aqui para não estacionar, caso você não pertença a esse tipo de estacionamento, ok? Ó, aqui nós temos algumas plaquinhas diferentes, tá? Vamos focar primeiro nessas que nós temos aqui, ó. North, que significa norte, então sentido norte, né? East, que significa leste. North, de novo, né? Norte. South, que significa sul. E nós também temos west, que significa oeste, tá?
Norte, leste, sul e nós temos aqui o west, que é W-E-S-T, não está aqui, mas é oeste, tá bom? Então é o sentido que você vai seguir. Essa plaquinha com esse símbolo aqui, gente, significa que é uma autopista que a gente fala, né? Essa daqui é nacional, ou seja, ela atravessa vários estados e ela é conhecida como uma estrada nacional, né? Aqui a gente fala pegar estrada, né? Pegar rodovia. Então, isso aqui é uma rodovia nacional, tá? Aqui nós temos interstate. Interstate normalmente liga um estado ao outro, ok? E esse daqui pode ligar vários estados, tá bom? E aí nós temos outras que são mais ou menos assim, ó, que são estaduais, ou seja, se permanecem dentro do estado, tá? E existem inúmeras outras placas parecidas com essa daqui, é que cada estado também vai ter uma plaquinha com um símbolo diferente, tá bom? Então, esse símbolo aqui, por exemplo, representa a nacional, que é dos Estados Unidos, né? Mas cada estado tem uma plaquinha indicando que pertence àquele estado, essa rodovia, ok? E aqui nós temos duas placas, tá? São duas placas distintas, diferentes, porém, elas estão aqui na mesma imagem, então eu já deixei aqui para matar dois coelhos com uma cajadada só. Então, esse do not enter, ou don't enter, né? Aqui está separado, significa não entre, ok? Do not enter, é proibido entrar nessa rua aqui. E aí nós temos wrong way, que é a plaquinha de baixo. Wrong way indica contramão, wrong way, ok? Então, se você vê essas plaquinhas, do not enter, não entre, e wrong way é contramão. Tá bom, gente? Lembrando que nós estamos fazendo agora aulas um pouco mais curtas, tá bom? Mas nós vamos fazer várias aulas sobre um assunto só, para que vocês consigam pegar aí bastante conteúdo sobre esse assunto, tá? Então, hoje, essa é a nossa aula sobre placas, tá? Sobre regulamentações, que é muito importante, principalmente essas que têm as regulamentações escritas e não símbolos, né? Para entender o que cada uma significa, tá bom, gente? Se vocês têm mais dúvidas, vocês podem estar pesquisando online as placas aí que tem todos os símbolos, né? E o que cada uma significa. Lembrando que a regulamentação de trânsito varia também de estado para estado e do Brasil, é claro, é bem diferente, tá? Guys, thank you very much. See you next class and have a good weekend. Bye bye. Ó, guys, antes de eu encerrar aqui a transmissão live, eu tô vendo que tem um pessoal aqui